Olá, meu nome é Rogério, sou aluno do curso Licenciatura em História da Uninter e esse é o meu portfólio sobre a Idade Média e o Brasil atual, trovas e trovadorismo no município de Nova Friburgo. O que é o trovadorismo? É uma forma poética e musical, uma manifestação cultural que evidencia a particularidade que a Idade Média, a literatura era oral e não escrita, pois boa parte dos indivíduos não tinha acesso à educação. Essa obra poética, agregada a música, canto, instrumentos musicais e dança, representavam grande parte das formas de transmissão artísticas. Esse processo contribuía para a memorização dos textos e também a capacidade de que esses textos fossem repetidos pelos indivíduos. Onde surgiu o trovadorismo? Esse movimento poético-musical se iniciou no período medieval, por volta do século XI, na região da Provença, do sul da França. A obra do trovadorismo se chama trova. A trova é uma forma poética, formada por um conjunto de 4 versos, chamado quadra ou quarteto. Cada verso ou linha poética tem 7 sílabas poéticas com rimas alternadas. A trova também é chamada de cantiga. Havia uma hierarquia social na composição trovadoresca. Por exemplo, o trovador correspondia ao compositor, de origem nobre, portanto superior na hierarquia. Havia também os jograis e menestréis, posições inferiores hierarquicamente. Podemos definir o trovador como um executor, cantor da trova ou cantiga, e os jograis e menestréis como executores dos instrumentos musicais na performance da obra. Observa-se que os jograis são cantados nas cidades, nas ruas, praças e feiras, com mulheres cantando e dançando. O trovadorismo abrangia tanto praças públicas quanto palácios, ambientes rurais e urbanos. Quais são os tipos de trova? Basicamente são 3. Primeiro, a gente vai falar sobre as cantigas de amor, que idealizavam o amor cortês, a manifestação poética do ideal cavalheiresco, no qual o cavalheiro evidencia seu amor e devoção a uma dama. Vou recitar aqui uma trova de amor de um trovador chamado Pero Garcia Burgalês. Essa trova está em galego-português. Está um pouquinho complicado aqui, mas ela é assim. Ai, eu coitade, e porque vi a dona e por meu mal, cá Deus lo sabe, pois lá vi, nunca, jamais prazer arvi. Também tem a cantiga de amigo, onde a dama declara seu amor ao seu amado. Normalmente, esse eu lírico feminino. Frequentemente, quem compunha essas trovas era um homem. E um exemplo de trova de amigo é a do trovador Julião Bolseiro. O vós perdi meu amigo, porque gran coita padesco, e, pois que me o vós tolheste, e mesmo cá vós paresco. E, por último, são as cantigas de sátira, as cantigas de escárnio e maldizer. São composições poéticas que nos mostram críticas e sátiras a questões políticas, sociais, comportamento ou até mesmo direcionadas a um indivíduo. Um exemplo de uma cantiga de sátira é do trovador João Garcia de Gilhade. É assim: ai, dona feia, foste vos queixar, e vos nunca louvem no meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Entre os séculos XII e XIII, o trovadorismo
vai se expandir por toda a Europa Ocidental, inclusive muito marcado por intercâmbios culturais com outros povos, por exemplo, o povo muçulmano e o povo judaico. Já no período ali do século XIII, se observa o caso da corte do rei Afonso X de Castela, que possui uma fértil corte trovadoresca. O próprio rei foi considerado um trovador. Outro rei conhecido é o rei trovador Dom Dinis de Portugal. Foi o sexto rei de Portugal e do Algarve, filho mais velho do rei Afonso III. Ele foi um grande amante das artes, letras, tendo sido famoso trovador. Cultivou as cantigas de amigo, as cantigas de amor e sátira, contribuindo para o desenvolvimento da poesia trovadorística na Península Ibérica, com a formação do trovadorismo galego-português. Inclusive, em 1290, decretou que a língua vulgar, o galego-português, fosse usado na corte ao invés do latim, e nomeado português. São de sua autoria aproximadamente 138 cantigas. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil temos a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Essa cidade foi criada por um decreto real de Dom João VI, no ano de 1818, e se destaca até hoje pela tradição das trovas, sendo chamada a Meca das Trovas no Brasil. Em Nova Friburgo, há um evento muito importante para a cultura trovadoresca, o tradicional Jogos Florais, nome dado ao concurso de trovas em Nova Friburgo realizado desde 1960. Uma figura relevante do trovadorismo de Nova Friburgo foi o poeta trovador Luiz Otávio, sendo responsável por organizar saraus, encontros em que os autores de Nova Friburgo apresentavam suas composições e trovas. Nesse concurso, os poemas são expostos na Alameda das Trovas, na Praça Getúlio Vargas, também chamada de Praça dos Suspiros. Agora eu vou recitar uma trova de minha autoria sobre a cidade onde eu moro, o Rio de Janeiro. Rio de povo guerreiro, roga por forças na luta, a Sebastião padroeiro, para manter firme a conduta.